Que a graça e a paz de Cristo seja conosco, conectados com a palavra. Ouvir ou escutar? Qual a grande diferença? Bem, ouvir é um processo mecânico referente ao sentido da audição. Não depende da gente, não depende de mim e de você. Vai além da nossa vontade. A não ser que tapemos os ouvidos para não ouvir. Já por outro lado, escutar é uma ação que depende da nossa vontade em prestar atenção, buscar entender o que está sendo dito, refletir e depois de assimilado o conteúdo, concordar ou não com o que se escutou. Ao longo do dia, nós ouvimos muitos sons. Dentre os muitos sons, há muitas palavras proferidas ao alcance do nosso ouvido que acabamos ouvindo compulsoriamente. Dentre as muitas palavras que ouvimos, e em relação a muitas delas, o que melhor teríamos a fazer é deletá-las assim que as ouvíssemos. Mas existem aqueles sons que são aquelas palavras que não devemos desprezar de forma alguma. Pelo contrário, devem ser assimiladas, guardadas em nossos corações e mentes. É acerca disso que fala o texto bíblico que nós encontramos lá no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6, os versículos 1 a 6, é uma palavra que Moisés recebe de Deus e transmite ao povo que está sob a sua liderança. Diz assim o texto: esta é a lei, isto é, os decretos e ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse para que vocês os cumprissem na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem e você será muito bom, muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhes prometeu o Senhor, Deus de seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ele continua depois ainda dizendo: ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, amarre-os como sinal dos braços e prenda-os na testa, escreva-os nos batentes das portas de sua casa e de seus portões. Eu acabo lendo até o versículo 9, quando o propósito era só ler até o versículo 6, que diz assim, termina dizendo assim: que estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Então esse texto nos mostra duas situações, as duas situações que nós estamos tratando aqui hoje: ouvir e escutar. Tomar conhecimento e colocar em prática. Ouvir a palavra é algo profundo. É estar familiarizado com a palavra, é ter a palavra interiorizada em nosso ser. E o texto prossegue, portanto, mostrando que o cristão não deve ter a palavra somente no coração, e sim deve moldar a sua vida de acordo com o ensino dessa mesma palavra. A palavra de Deus deve dirigir nossas relações, deve nos ajudar a viver de forma madura com os elevados princípios que nós encontramos nas Escrituras. Muitos há que ouvem a palavra de Deus, mas não a escutam. No célebre sermão do monte proferido pelo Senhor Jesus, há uma preciosa lição a destacar referente a esse assunto. O último ponto do referido sermão, o mestre começa dizendo assim: portanto, aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática. Mateus 7, 24. Portanto, aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática. Ouvir e escutar. Então, ouça, guarde, ensine e pratique a palavra de Deus.
Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos a Deus em oração por alguns instantes. Senhor nosso Deus, obrigado porque um dia nós ouvimos a Tua palavra. E obrigado porque nós a entendemos e estamos procurando colocá-la em prática. Que nós possamos ser, ó Deus, por Ti ajudados a fazer isso com muito mais eficiência, mais e mais. Amém e amém.